Dois clássicos estaduais movimentando os campeonatos, né? Mineiro, Carioca, nesse domingo, e tornando até mais interessante o fim de semana futebolístico, né? Já que os estaduais são tão modorrentos, tão monótonos, jogos contra pequenos que não tem importância nenhuma. Mesmo sendo confrontos de times da Série A contra times da Série B, foram dois clássicos interessantes. Isso depois de um bom jogo no sábado também, que envolveu São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Eu falo de Flamengo 2, Vasco 1, Atlético 2, Cruzeiro 1. Os dois jogos clássicos desse final de semana, reunindo times da primeira e da segunda divisões do futebol brasileiro. Nesse vídeo que tem o apoio e o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Quando você faz o download do OneFootball, você apoia o nosso canal, o youtube.com/Mauro César. Por quê? Porque você mostra a força do canal para a galera do OneFootball. Mostra que a gente dá retorno para eles, mostra que a gente divulga o trabalho do OneFootball e, você sabe, campeonato alemão, todos os jogos transmitidos ali, alemão também da segunda divisão. O Schalke 04 está na segunda divisão, por exemplo, Hamburgo. Vários times importantes que estão lá na segunda divisão do futebol alemão, então são bons jogos, jogos de camisas pesadas, e claro, a Bundesliga com os jogos mais importantes, tendo transmissão de Dudu Monsanto e de Gerd Wenzel, em português, com imagem e de graça, assim como todo o conteúdo do OneFootball, vídeos, entrevistas, estatísticas, tempo real dos campeonatos, dos jogos dos campeonatos mais importantes pelo mundo, e também, vale lembrar, em pay-per-view, os campeonatos do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e do Paraná. Você pode adquirir o pay-per-view de qualquer um desses três campeonatos, e dos três, claro, no OneFootball, e acompanhar essa reta final aí dos campeonatos do Rio, do Paraná e também de Santa Catarina. Faça o download do OneFootball e usufrua desse conteúdo gratuito e também do conteúdo que você pode adquirir em pay-per-view. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. É a sua tarefa assim que esse comentário terminar. Primeiro vamos falar do jogo do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. Tá? Acompanhei o jogo aqui durante a live, né? Vendo aqui uns lances, depois assisti aqui novamente com mais calma, dei uma lida aqui antes de gravar o vídeo. Gente, é bem complicada a situação, né? Bem complicada a situação, porque o Atlético tinha dificuldades, tomou 1-0 e empatou em mais um pênalti daqueles assim que é impressionante. Como é que o cara marca um pênalti daquele? Como pode? Foi nada, não foi nada. E foi marcado o pênalti. Aí o Hulk empatou, depois no final, pressão do Atlético, time melhor, com a Ademir, o Atlético vira o jogo. Os cruzeirenses revoltados, com razão, porque o Cruzeiro vive um momento muito difícil, está na segunda divisão, luta com dificuldades, agora foi vendido por Ronaldo, virou empresa, assim como o Vasco está virando SAF também, e o Botafogo, né? E o que aconteceu foi terrível para o Cruzeiro, porque o time vinha ali lutando, conseguindo um bom resultado e de repente um empate que proporcionou depois ao Atlético a pressão e a virada na qualidade dos seus jogadores, que obviamente é superior à do Cruzeiro. Uma derrota doída para o Cruzeirense, mas uma partida em que o Atlético tem um pênalti favorável, marcado para ele, no mínimo discutível. Né? Para mim não foi nada. Isso aconteceu muitas vezes durante o Campeonato Brasileiro e aconteceu agora também nesse jogo do Campeonato Mineiro. Então, deixa muita gente na bronca e não é para menos. E mostra também um Atlético com dificuldades. Não significa que o Turco Mohamed não sirva e tudo, mas é o início de trabalho. O Atlético já venceu, por exemplo, com um pênalti também mal marcado, a equipe do Atlético lá de São João del Rei. Né? Então não é a primeira vez que acontece nesse Campeonato Mineiro. Então o trabalho do Turco Mohamed está no começo, é o início do trabalho. Então não é para tirar conclusões catastróficas, né, como se tudo fosse mal por conta disso. Mas vejamos como vai ficar mais adiante no andamento das coisas pelos lados de Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, em Engenhão, vimos um jogo Flamengo e Vasco, com uma vitória do Flamengo por 2-1. No final do jogo reclamou-se de um pênalti que não existiu. Ficou claro depois ali que a bola bate meio que no rosto, no ombro ali do João Gomes e não no braço. De forma precipitada na narração, nas transmissões muito ruins do pay-per-view do Carioca Play. E na transmissão, o narrador falava que foi pênalti com base numa imagem lateral que parecia que batia no braço. Mas você tem que olhar pela perspectiva de direção do jogador, de trás, e não lateralmente. E aí você vê que de fato a bola não bateu. Certamente o VAR, ao ver essa imagem, não chamou o árbitro para ver. Não tem que chamar o árbitro. O VAR viu que não foi pênalti, então não indicou nada para o árbitro, porque não havia nada a marcar. O técnico Zé Ricardo, na coletiva, reclamou do lance. Ele ainda falou assim: não, eu não vi, só vi pelo WhatsApp. Pelo amor de Deus, ele está reclamando. Veja a imagem para depois reclamar. Aí o Lucas Pedrosa, repórter, que trabalha inclusive no SBT, com muito profissionalismo, ele que é um jornalista que cobre o Vasco muito bem, a melhor cobertura do Vasco é o Lucas Pedrosa, uma das melhores, sem dúvida alguma, se não a melhor, e ele com muita tranquilidade falou: Zé Ricardo, não foi pênalti. Eu vi o lance, também achei no começo, eu também achei no começo que foi, por esse ângulo, e quando eu vi depois, eu falei: não foi. Né? E não foi de fato pênalti, o Vasco
não tem do que reclamar. Fez um bom jogo dentro das possibilidades do Vasco. Mas aí é bom entender o seguinte, o Vasco agora está no caminho, gente, não pode se iludir. Esse jogo Vasco-Flamengo, como diz sempre o meu amigo André Rocha, é o jogo que o time que está por baixo, e ultimamente o Flamengo com mais dinheiro, com o time mais forte, os rivais, Fluminense, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, no caso Botafogo e Vasco com mais dificuldade do que o Fluminense, times mais fracos, sofrendo com rebaixamento, etc. O Fluminense está disputando Libertadores, está num outro nível nesse momento, nesses últimos anos. Eles se superam nesse jogo, porque o jogo contra o Flamengo é o jogo da vida, é a chance de mostrar algo mais para a torcida, para todo mundo. Então o Vasco joga numa pegada, com uma mobilização que não tem em outros jogos, que é difícil ter em todo jogo. Então não basta essa entrega só, o time tem que ter mais futebol para poder fazer uma boa campanha e voltar para a Série A. E para seguir avançando também na Copa do Brasil, quarta-feira vai jogar lá no interior baiano contra o Juazeirense, que já aprontou bastante na temporada passada diante de grandes clubes do futebol brasileiro. Então o que nós vimos foi um jogo em que o Flamengo começou bem, mas criando poucas situações, mas pressionando o Vasco, marcando a saída de bola, pressão. Só que o calor maluco que está fazendo no Rio de Janeiro, nem no frio você consegue manter pressão alta o tempo todo. Não dá para fazer 90 minutos de pressão alta, é muito difícil. Se bem que o Manchester City pressionou até o final o time do Manchester United na vitória por 4-1 nesse domingo, né? Claro, alternou, mas nos minutos finais estava ainda pressionando lá em cima. Mas o time tem que estar na ponta dos cascos, muito bem fisicamente, todos os movimentos, o comportamento do time tem que estar muito afinado, coisa que o Guardiola já construiu. E claro que mesmo dentro das suas possibilidades, o Paulo Sousa não poderia ter construído algo parecido. Houve tempo para isso, não estou comparando os dois, tá? Pelo amor de Deus. Então o que aconteceu? O Flamengo esteve bem naquele momento, sufocando bastante o Vasco, mas criando muito pouco. Ao contrário dos jogos contra o Botafogo, quando pressionou e criou, e contra o Resende, quando pressionou, criou e perdia muitos gols, até que o Diego Alves falhou, tomou um gol e o jogo tomou um outro rumo, dessa vez o Flamengo criou muito pouco. Então foi um jogo ruim do Flamengo. Meio acomodado, meio preguiçoso, como se fosse vencer a qualquer momento. E aí tomou um gol numa falha inicial do Andrés Pereira, que perde a bola. O Felipe Luiz dá um bote errado. O Davi Luiz não dá o bote quando o Gabriel Peck corre com a bola. Meio que pagou para ver se o garoto ia tentar o quê. O moleque meteu um canudo, a bola bateu na trave, entrou e o gol de empate do Vasco. Aí o Vasco se fecha. Entrou Raniel, entrou Figueiredo, depois jogadores outros do banco, descansados. Mas o Vasco não tinha um contra-ataque, praticamente não tinha nada. Teve uma reclamação do impedimento do Denê, ele estava impedido. Reclamação sem sentido. E depois o Flamengo pressiona, aí o Paulo Sousa, nitidamente, ele bagunça o time todo. Foi muito mal o Paulo Sousa, mas ele queria vencer a qualquer custo. Ali estava muito claro que ele entendeu o seguinte: o Vasco é um grande rival do Flamengo. Eu não posso deixar de vencer o Vasco nesse momento. Pelo peso do clássico, porque o Vasco está numa situação muito difícil. Eu tenho nas minhas mãos um elenco muito mais forte. Se eu não vencer, eu vou tomar muita pancada. Tem que ganhar. Então ele, no final tinha Arrascaeta, Marinho, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, todo mundo junto em campo, Vitinho, e vão para cima. E aí acabou saindo o gol num chute belíssimo do Arrascaeta de fora da área. Que não jogou bem, o time não jogou bem. O Flamengo jogou mal. Mas aí entra uma outra questão. Muita gente começa a querer analisar todo o trabalho e condenar. Não, não é assim. Não é assim. O Flamengo teve bons momentos. Foi bem contra o Atlético Mineiro. O jogo foi bom, a atuação foi boa. Foi bem contra o Botafogo, por exemplo. Quando o Fluminense perdeu de 1-0, mas dominou o jogo completamente. E não aproveitou as chances criadas. Acabou tomando um gol de uma falha do Hugo. Mas jogou melhor que o Fluminense, que é o melhor time do campeonato. Não fez uma partida boa, mas também não foi ruim. Foi melhor que o Fluminense. O Fluminense venceu num lance totalmente fortuito. Teve um gol anulado pelo VAR, por um detalhezinho um pouco antes, inclusive, quando pressionava muito, né? Contos pequenos ali, um momento melhor, um momento pior, uma dificuldade contra o Madureira, aquele calor, gramado ruim com o Conselheiro Galvão. Então teve altos e baixos. Foi um time nitidamente em formação. E as transformações que ele tenta colocar no time, o Flamengo precisa mudar a forma de jogar. Tem que encontrar outro caminho. Elas não vão vingar num tempo tão pequeno. Em 9 jogos, não vão vingar. Informação que eu tenho é o seguinte: dentro do clube, que o Paulo Sousa coloca para os dirigentes, em abril o time começa a andar do jeito que eu quero. Estará mais próximo daquilo que eu estou trabalhando. Abril é quando começa o Campeonato Brasileiro. O que significa isso, gente? Estadual, todo ele, é laboratório. Então você vai errar e vai acertar. Dessa vez não foi bem. Contra o Atlético jogou bem, virou o jogo, ele errou na entrada do Diego Ribas, mas tudo isso está no pacote. O mais importante é que comece a funcionar em algum momento. Esse jogo não foi um jogo que animasse. Mas também se jogasse bem pra caramba, goleasse o Vasco, fosse a grande atuação do Flamengo, isso não significaria uma garantia de que daqui para frente vai funcionar tão bem, não, pela disparidade entre as equipes. Então é importante entender o seguinte: isso faz parte de um processo. O momento que o Paulo Sousa precisa mostrar mais, ele está chegando. Por enquanto, eu acho que ainda é o momento de aguardar. Eu sempre penso dessa maneira. Foi assim com o Domenech, foi assim com o Rogério Ceni, foi assim com o Jorge Jesus, todos os técnicos. Eu penso sempre desse jeito. Até com o Renato. Quando o Renato foi bem, a gente elogiou o Renato. Quando o time fez bons jogos, elogiamos o Renato. Sem problema nenhum. Como qualquer outro técnico. Quando você vê que não tem caminho, que não vai para lugar nenhum, aí talvez não tenha mais jeito.
né? Aí é caso perdido. Não estamos nesse estágio, né? Não estamos aqui analisando o time que está nesse ponto. Vamos com calma, né? Um pouquinho mais de calma. Então, foi um jogo ruim dentro de um processo que está em andamento, né? E o Flamengo acho que tem aí que procurar encontrar com o seu técnico um caminho e entender por que os jogadores, em certos jogos como esse, não têm a tal da fome que ele tanto pede. Que é uma dedicação maior, uma entrega maior, um desejo maior pela vitória, como teve contra o Atlético, por exemplo. Eu entendo que os jogos do estadual não motivam tanto, mas no clássico, pelo menos, você tem que ter esse tesão maior pela vitória. Isso não está acontecendo, e aí, realmente, isso preocupa bastante. Bem, esse vídeo tem o apoio, o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve fazer o download, acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então faça o download, você pode adquirir o pay-per-view do Campeonato Carioca, do Campeonato Paranaense, do Campeonato Catarinense, assistir as partidas do Campeonato Alemão, entre outros campeonatos com imagem, tá? Tudo isso no OneFootball, um conteúdo muito farto e de graça, exceto, claro, o pay-per-view você vai pagar, mas todo esse outro conteúdo do OneFootball você não paga nada, tá bom? E os nossos produtos promocionais, sempre destaque aqui no canal, o Use 360, com caneca 360, você encontra lá camisetas e canecas diversas, com as nossas frases, nossos bordões, da Live Soft Open, do seu clube, muito material, muito legal. E o cupom do desconto você está vendo aí na tela. Você pode adquirir qualquer produto e vai ter desconto usando esse código que está aí na tela do seu computador ou do seu smartphone. Ou da sua televisão, né? Se você estiver assistindo esse vídeo na TV. O nosso curso online de jornalismo esportivo continua à disposição de todos os interessados. Ali nós compartilhamos um pouco da nossa experiência acumulada em quase 4 décadas aí de profissão. Então, se você tem interesse, acesse o link também na descrição do vídeo. Lembrando também o clube de membros. No clube de membros do youtube.com/MauroCesar você tem acesso mais rápido aos vídeos do canal, você tem descontos e produtos, você tem vídeos exclusivos, você tem a comunidade do Discord, tem a mesa redonda, que é uma live só para os membros do canal, dividindo tela, debatendo, live mensal. Ainda vai acontecer de março, há tempo de você participar, se você ingressar no clube de membros, se inscrevendo para participar dessa live. Outras lives acontecem, como tivemos nesse domingo, né, às 11 da manhã, uma live com participação de vários membros do canal que entraram e conversaram com a gente ao vivo, muito legal. Então participe do clube de membros. Também lembrando a você o seguinte, a Pingback é a nova plataforma de conteúdo onde semanalmente eu escrevo um texto sobre futebol. E nesta semana você pode acessar o link na descrição do vídeo e saber como um time estrangeiro está se preparando para ameaçar os brasileiros na Libertadores, os brasileiros mais cotados ao título. Tá? Palmeiras, Atlético, Flamengo, Corinthians, Fluminense, que está tentando chegar à fase de grupos, Atlético Paranaense, por aí vai, Red Bull Bragantino, Fortaleza, América Mineiro também remando para chegar lá. Tem um time estrangeiro que está se preparando, se reforçando, sabe qual é? Leia o texto que está aqui embaixo na descrição do vídeo. O link, né, tá aqui na descrição do vídeo, como também você encontra um link para você participar da Pingback, essa nova plataforma de conteúdo. Conheça, os dois links estão aqui embaixo, tá? E alertando você para o seguinte, todo sábado agora em março eu faço uma live às 11 da manhã na Tabum, que é um novo aplicativo de lives. Nessa live na Tabum rola um quiz, perguntas e respostas. E aí o que vai acontecer? Você faz o download aqui embaixo, já deixa no seu celular o aplicativo Tabum, põe na sua agenda, lembrando, sábado 11 da manhã, você vai entrar lá e vai responder perguntas sobre futebol. Aquele que sair melhor no quiz, respondendo e acertando e sendo mais rápido na pergunta decisiva, ganha R$500 em prêmio. Tivemos a vitória do Igor, palmeirense, nessa primeira live que foi no sábado. E os próximos quiz dentro dessas lives acontecerão nos próximos 3 sábados nesse mês de março de 2022, sempre às 11 da manhã. Então convido você também a participar. E convido você a participar das lives também, que vão acontecendo sempre aqui no canal. É só você acompanhar o nosso trabalho, nossa agenda, e você fica sabendo quando teremos lives. A próxima já marcada é sábado, depois de Flamengo e Bangu, pelo Campeonato Carioca de Futebol, e outras serão agendadas aí, a gente vai ajustando de acordo com os acontecimentos. É isso, valeu, saudações.